Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina falando ainda sobre equilíbrio químico. Na última aula eu falei para você sobre a escala de pH, que nada mais é do que o logaritmo negativo da base 10 da concentração, que seria a atividade, que para nós é só a concentração dos íons hidrônio. Então, como é que eu faço para calcular o pH? É menos log da concentração de H3O+. Se eu quiser saber a concentração dos íons OH3O+, H3O+, a partir do meu pH, eu coloco a base 10 e elevo na menos pH. E aí eu tenho o meu H3O+. E o pH da água neutra a gente viu que é 7, porque é a concentração dos íons H3O+, menos log da concentração desses íons, que dá exatamente 7. Bom, vamos para alguns exemplos. Qual o pH de o sangue humano, no qual a concentração dos íons H3O+ é igual a 4,0 vezes 10 a menos 8 mol por litro, uma solução 0,020 molar de HCl e uma solução de 0,040 molar de KOH, o hidróxido de potássio, ácido clorídrico. Vamos lá. Primeiro, o primeiro ele já tem uma concentração, ele já deu a concentração dos íons, que é, na verdade, 4,0 vezes 10 a menos 8. O que eu vou fazer? Aplico o logaritmo. Então, para saber o pH dessa solução, eu vou pegar menos log da concentração dos íons H3O+, que foi dado. Calculo isso daqui, vai dar exatamente 7,4. Então, o pH do sangue é básico. Ele é acima, do pH 7. Então, faz sentido isso? Se a concentração da água neutra, dos H3O+, água neutra não, água pura. A concentração dos íons H3O+, na água pura é 1,0 vezes 10 na menos 7. Essa concentração aqui é mais baixa, ou seja, eu tenho maior concentração de íons OH- do que H3O+. Logo, eu terei que ter um pH mais básico, levemente básico. Agora vamos ver de uma solução. Bom, a solução de HCl, a gente sabe que o ácido clorídrico é um ácido forte. Se é um ácido forte, a gente vai considerar que todo o HCl deu origem a íons H3O+ e cloretos. O que eu vou fazer? Então, se eu tenho uma concentração de 0,020 desse ácido, eu vou considerar que ele deu origem à mesma concentração desse aqui, ou seja, 0,020, e a mesma concentração desse aqui. Por quê? Porque a relação estequiométrica é de 1 para 1 para 1. Tranquilo? Então, se eu tenho uma concentração desse daqui de 0,020, que é a concentração de íons H3O+, eu vou tirar o logaritmo negativo e vou ter que é um pH extremamente ácido. Então, quando eu adiciono a HCl à água e eu tenho uma concentração de 0,02, eu tenho um pH de 1,7, ou seja, um pH extremamente ácido, bem longe do pH 7, que é o neutro. E a solução de 0,04 de hidróxido de potássio? Então, a mesma coisa, o mesmo pensamento que eu tive no ácido, eu vou ter na base. Eu vou considerar que todo o hidróxido dissolvido deu origem a K+ e OH-, ou seja, eu tenho todo ele dissolvido, dissociado. Por quê? Porque é uma base forte, Então, se eu colocar 1 mol desse, eu vou ter 1 mol desse aqui, mais 1 mol desse aqui. Como eu não coloquei 1 mol, eu coloquei 0,04, então 0,04 vai ter 0,04 desse e igual a concentração desse. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu tenho a concentração desse daqui, que é OH-, e eu quero saber o pH, eu preciso saber converter isso daqui para a concentração de H3O+. Como eu faço isso? Gente, eu não disse para vocês que a concentração
de H3 ou mais e OH- é como se fosse uma gangorra. Se um sobe, o outro tem que descer. Se esse aqui sobe, esse aqui tem que descer, porque eles estão amarrados pela constante Kw. Kw sempre vai ser a 25 graus Celsius, 1,0 vezes 10 na menos 14. Então, o que eu fiz aqui? Kw é igual à concentração de íons H3 ou mais multiplicado pela concentração de íons OH-. Então, como eu tenho OH-, o que eu faço? Eu quero saber H3 ou mais. Passo o OH- para o outro lado dividindo. A gente já fez isso na última aula. Então, o OH que estava aqui passa para cá dividindo. Dividindo o quê? O meu Kw, que é um valor fixo. Divido isso daqui, eu tenho a concentração de íons H3 ou mais. Tiro o logaritmo negativo e chego no meu pH. Então, olha que interessante. Quando eu dissolvo um ácido em água, eu tenho um pH 1,7, abaixo de 7, ou seja, ácido. Por isso, estou adicionando um ácido. Quando eu adiciono uma base, eu tenho um pH elevado, acima de 7, pH básico, porque eu adicionei uma base. Ficou claro? Então, vamos para mais um exercício. Qual a concentração de íons hidrônio em água? Em A, uma solução cujo pH é 4,87, nos fluidos estomacais, onde o pH é 1,7. Eu quero os íons hidrônio, né? O que eu vou fazer? pH 4,87. Se eu quero saber a concentração de H3 ou mais, eu vou pegar 10 e elevo no pH que foi dado. Então, vou lá e coloco na calculadora. 10 elevado na menos 4,87. E eu chego no pH de 1,48 vezes 10 na menos 5. Como é característico de um pH ácido, elevada a concentração de íons hidrônio. Agora, um pH de 1,7, também ácido, mais ácido que esse, logo eu tenho que esperar uma concentração de íons H3 ou mais, ou hidrônio, maior do que esse aqui de cima, porque o pH é mais ácido. Se ele é mais ácido, é porque a concentração é maior. Bom, vamos lá. Se eu tenho pH e eu quero saber a concentração, eu pego 10 elevado na menos pH. 10 elevado na menos 1,7, 0,02. Como eu vi, a concentração aqui é mais elevada do que esse, porque esse está na base 10 menos 5, e esse aqui, se eu colocar 2,0 vezes 10 na menos 2. Tranquilo? Porque, se eu andar a vírgula para cá, 1, 2. Então, na menos 2. Tranquilo? Vamos adiante. E a relação entre pH, pOH e pKw? Bom, pH a gente já tinha visto, só que agora eu estou introduzindo outros dois termos, pOH e pKw. O que é o pOH? Se o pH é a concentração de íons H3 ou mais, o pOH nada mais é do que a concentração de íons OH-. pH é a concentração de íons H+, ou H3 ou mais, lembrando que são sinônimos. O pOH é a concentração de íons OH-. E o pKw nada mais é do que o logaritmo negativo do Kw. Logaritmo negativo do Kw. Então, o logaritmo negativo do Kw é 14. Porque ele é fixo a 25 graus Celsius. O Kw não é fixo? É 1,0 vezes 10 na menos 14, derivado do produto desses dois aqui. E o que eu vou fazer? Tirei o logaritmo negativo e eu sei que ele é 14. Mas, professor, para que eu estou vendo isso daqui? Que finalidade tem isso? Porque isso existe uma relação. Se eu somar o pH com pOH, a soma dos dois dá 14. Sempre. Professor, mas se eu tiver um pH ácido, é porque o pOH é baixo. Se esse aqui for elevado, ou seja, básico, né?
esse aqui vai ser baixo. A soma dos dois vai dar 14. Então, ó, pKw, que é 14, ó, pKw, 14, é igual a pH mais pOH. O que quer dizer isso? Olha só. A soma do pH, tá aqui a escala de pH e aqui embaixo a de pOH. Elas são inversamente proporcionais. O que vai acontecer? Ó, 7 mais 7, 14. 6 mais 8, 14. 5 mais 9, 14. 4 mais 10, 14. Então, se o pH é 4, o pOH é o contrário, né? É a soma de pH com pOH dá 14. Então, se eu quiser saber um, por exemplo, eu dei o pH para vocês. Meu pH é 4. Diminuo de 14 e eu tenho pOH. Ah, o meu pOH é 9. Diminuo de 14 eu tenho pH. Entenderam? Então, a soma de pH com pOH dá o pKw. O que são esses valores? Lembrando, pH é a concentração de íons H3 ou mais ou H+, simplesmente. O pOH é a concentração de íons OH-. E o meu pKw é o logaritmo negativo do Kw, que vai ser, este aqui vai ser fixo a 25 graus Celsius. A gente não pode esquecer disso, tá? Esses vão variar. Esse aqui é o que amarra os dois. Então, o que eu preciso saber? Aqui, se eu quero saber a concentração dos íons, eu sei que o produto da concentração dos dois dá o Kw. Qual é o valor de Kw? 1,0 vezes 10 na menos 14. Então, eu consigo, sabendo um, como eles são amarrados por um valor fixo, eu descubro outro. Ah, professor, mas eu não tenho a concentração, eu já tenho pH. Tudo bem, aí a gente vai usar isso aqui. Só que a diferença deste para aquele lá é que aqui todos estão na escala logarítmica negativa. O que quer dizer? Que eu não tenho Kw, eu tenho pKw. E o pKw tem valor de 14. Eu não tenho a concentração de H3 ou mais, eu tenho pH. Eu não tenho a concentração de OH-, eu tenho pOH. E neste caso, essa expressão é uma soma. Estão vendo aqui? A gente não pode confundir. Quando eu estou falando da escala logarítmica, é soma. Quando eu estou falando das concentrações, é o produto, ou seja, a multiplicação. Ficou claro para vocês? Bom, então o que nós tínhamos para falar sobre escala de pH era isso. E agora a gente, depois dessa aula, na próxima, a gente vai falar um pouco mais sobre concentração de ácidos e bases, só que agora de quando a base ou ácido não está totalmente dissociada. Como assim? É quando eu estou falando de um ácido fraco e de uma base fraca. Quando eu estou falando de um ácido forte, ele está totalmente dissociado. Quando eu estou falando de uma base forte, ela está totalmente dissociada, totalmente ionizada. Ela deu origem a íons. NaOH deu origem ao cátion Na mais o ânion OH-. Se eu estou falando de HCl, deu a ionização do ácido, dá origem a H3 ou mais e Cl-. Eu não tenho mais não tenho mais moléculas de HCl em água e não tenho mais estruturas de NaOH. Eu só tenho os meus íons, porque são ácidos e bases fortes. Mas agora a gente vai ver quando eu não tenho eles totalmente dissociados. Por quê? Porque são ácidos e bases mais fracos e eles não se ionizam completamente. Tranquilo? Então, até a próxima aula.